Eu cresci aprendendo a amar sob o signo da violência. Você sabe a primeira coisa que eu ouvi quando eu fiz um teste pra TV? Se você não fosse tão preta, você seria feliz na televisão. Aí eu falei, peraí, a minha melanina é acentuada. Eu já tô na porradaria, então eu vou continuar insistindo. Eu sou da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. As pessoas do bairro chamavam nossa casa de Quilombo dos Ornelas, porque era uma negada no quintal enorme. Minha mãe, que teve 3 filhos biológicos, adotou mais 3. Teve uma reunião em casa para dizer pra gente como seria. Ela falou, são primos de vocês e a gente tem 2 opções. Ou eles vão para uma instituição, ou eles passam a ser irmãos. Só que isso vai mudar muita coisa, porque tudo que eu faço para vocês 3, hoje eu vou passar a fazer para 6. O que vocês acham? Então, minha mãe, desde muito cedo, fez com que eu me apropriasse de mim e das minhas responsabilidades. A minha mãe trabalhou na escola como faxineira. Primeiro ela era faxineira, depois ela era a tia Rita da escola, eu era filha da professora Rita. Só quando eu fiz 10 anos que eu fui para uma outra escola, pública também, mas enorme. Eu tive aula de canto, eu tive educação física, tinha uma biblioteca gigantesca à minha disposição, eu tinha coral. E o primeiro espetáculo que eu fiz de teatro foi nessa escola. Eu estava na 5ª série e eu lembro do texto, eu falava feições de mulher negra, herdeira da paixão, de um povo arrancado de sua terra e escravizado em pátria alheia. Foi bom poder falar isso para aquela quantidade de gente. E quando eu fui, eu fiquei ainda assim, eu falei, por que eu tenho que fazer esse texto? Hoje eu entendo que só eu poderia fazer esse texto. Foi o teatro que me fez acreditar que eu poderia estar onde eu quisesse. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro no processo de cura. Descolonize o pensamento. Quando eu fiz 15 anos, eu saí da escola pública e fui estudar numa escola particular. Não queria ir, a minha mãe insistiu muito. Falou, eu não vou negociar a qualidade da sua educação com você. Quando você estava até a 5ª série, eu estava estudando para hoje poder dar para você a educação que você não quer. E foi a mudança que eu precisava, porque você descortina o seu olhar para o mundo inteiro e não só para um lugar onde você se sente confortável e protegido. E uma amiga minha falou, vamos comigo, eu quero estudar interpretação numa escola que tem lá na Lagoa, chama Tablado. Cheguei na escola e fui tomada por uma coisa muito incrível. Eu vi a Maria Clara Machado falando sobre arte. Nada mais fazia sentido para mim, só as palavras dela. Aí eu lembro que na fila eu saí, fui pro orelhão, liguei para minha mãe e falei, mãe, é isso que eu quero fazer. Você é mulher, negra, vive em um país onde as pessoas não têm dinheiro para comprar comida e você está me falando que você quer viver de cultura. Você nunca vai poder chorar e dizer para mim que eu não te falei a realidade do que você está escolhendo. Mas se você quer, vai ao banco, pega o dinheiro e faz a sua matrícula. Foi ali que começou tudo. Quando eu brigava com um amigo de infância, chamavam a minha família de Planeta dos Macacos. Então eu já tinha 2 nomes para eu discutir com minha mãe. Quilombo dos Ornelas e Planeta dos Macacos. Por que as pessoas chamavam só a minha família disso e as outras famílias não era quilombo, era só uma família? Quando os meus irmãos eram pequenos, a minha mãe ainda não tinha acesso à educação como ela teve. Esses 15 anos de diferença para os meus irmãos transformaram a minha mãe em uma outra pessoa. Então a minha mãe foi me preparando e me fortalecendo para eu entender a violência que eu receberia do outro, saber muito bem que era do outro, que não era minha. Ela falou, que bom, deixa eu chamar de quilombo, é um lugar de força, é um lugar de encontro. Então, o que era um problema, para mim, foi me constituindo forte, inteira. É muito diferente você receber de pequeno uma estrutura, você saber onde você está caminhando, você caminhar com autonomia. Eu me apropriei de mim. Quando eu saí da Baixada e vim para a Zona Sul e para o centro do Rio de Janeiro, eu descobri um universo que eu fui destituída na Baixada. Cultura. Eu descobri que eu tinha acesso à cultura gratuita. Se eu, sem acesso, eu já criava, a minha cabeça já ia longe, com acesso eu ganhei asas. Aí ninguém me segurava mesmo. Tudo era possível. E é. Eu cheguei no Tablado com a ideia de fazer teatro. E no Tablado,
A Zezé Mota, quando eu estava indo fazer umas fotos, passei pela Zezé, a Zezé me perguntou: Dani, você já fez cinema? Eu falei, não. Ela falou, tem um diretor fazendo um filme, o elenco já está fechado, mas eu adoraria que ele conhecesse você e seu trabalho. Eu cheguei lá, o elenco estava fechado, eu conversei com o Silvio, ele falou, você pode fazer um teste para mim? Eu fiz o teste. Ele falou, pode viajar em uma semana para fazer um filme em Florianópolis? Eu fui fazer o meu primeiro longa, em 97, que se chamava Cruz e Souza, o poeta do desterro. Fiz muito teatro, fazendo curtas, e no final de 2000, um diretor de teatro perguntou se eu queria fazer um teste para uma novela na Rede Globo. Só que quando eu passei no teste para fazer essa escravizada, eu acho que se eu nunca tivesse feito nada, né, assim, no teatro, no cinema, eu teria ficado algemada naquela imagem. Só que quando eu cheguei na Globo para fazer minha novela, eu estava fazendo junto o longa Cidade de Deus. Eu estava fazendo um espetáculo aqui no João Caetano, que é um dos teatros que eu mais amo na cidade. Então, fazer uma escravizada na televisão não roubou a minha estima. Eu estava fazendo aquilo ali, mas eu saía dali para ser todas as outras pessoas que eu queria ser. E eu só entendo essa diferença muito tempo depois, porque na época não era tão consciente para mim isso. E aí começou realmente a minha carreira, porque no mesmo ano eu fiz 3 veículos ao mesmo tempo: cinema, teatro e TV. Você não conhece as coisas boas da vida, né? Tu pega uma banana, aí tu esquenta ela um pouquinho, aí tu enfia na xereca e manda ele meter atrás. Parece que você vai voar. Pede pro teu marido fazer isso contigo. Não existe eu não falar da minha ancestralidade. Não existe eu não falar das minhas raízes. Sabe por quê? Esse país já fez isso quando queimou a minha história. E hoje, quando eu vou falar sobre a minha história, eu sou chata. Fala, peraí, você queimou a minha história, você me destituiu do direito de saber quem eu sou, de onde eu venho, porque você queimou um documento que diz de que parte de um continente eu venho. E hoje, quando eu vou questionar isso para você, você diz para mim que eu não posso falar sobre, o que eu posso então, segundo a sua ótica? Aí eu quis conhecer a minha ancestralidade fora do olhar e da fala do outro. Quando alguém vem questionar comigo a minha ancestralidade, eu falo, você pode conversar comigo sobre mitologia romana, sobre mitologia grega, a mitologia nórdica toda, mas quando eu falo da mitologia africana, eu sou o demônio? Vai estudar. Com esses 20 anos de carreira, eu percebi que eu sou referência para algumas pessoas. E sendo referência para algumas pessoas, a minha responsabilidade em escolher ou não os meus trabalhos também cresce. Então me chamaram para fazer agora um personagem que era mais uma escravizada que teve o filho escravizado, emparedado. Eu falei, mas isso vai acrescentar o quê na minha carreira? Isso vai acrescentar o quê para os meus que estão vendo? Se é a mesma coisa, eu não quero fazer. Tem uma infinidade de coisas em eu não fazer um trabalho. Tem o dinheiro, tem a equipe, tem a visibilidade, mas se com tudo isso eu ainda assim acho que esse trabalho não vai me deixar inteira, que é um trabalho que vai me fragmentar, eu não quero fazer. Porque eu vou gastar esse dinheiro para ficar inteira de novo, eu vou andar para trás. Você vai topar, em vez de falar do senhor da casa grande que escravizou, que não sei o quê, ver esta família, como essa família via essas pessoas, como essa família se protegia dessas pessoas. Você quer falar sobre isso no seu roteiro? Não. Então eu não quero fazer o seu filme. E ao mesmo tempo, se eu não estiver na TV, eu sou menos uma referência para mim e para os outros. Não é que eu não tenha interesse em fazer. Eu tenho interesse em fazer e, mais ainda, eu quero fazer qualquer personagem. Eu não quero mais receber um roteiro e falar médica negra. Eu nunca vi médica branca. E aí as pessoas falam, nossa, mesmo quando você faz uma personagem escravizada, você não está no lugar da humildade, né, Dani? Eu falo, não, a estima eu tenho. Você pode tirar tudo, tira a joia, tira a roupa, tira meu cabelo. A minha estima você não vai tirar. A gente hoje tem fala, e a nossa fala tem mais escuta, porque a gente não fala mais sozinho. Quando eu entro num set como hoje, é um set que eu olho e eu me identifico com 95% das pessoas que estão aqui, e não tem só negros, tem brancos aqui também, ouvindo a minha fala, interessados em me conhecer, em conhecer a minha raiz, me muda como ser humano. Eu fiquei 20 anos ouvindo que o problema é que não tem ator negro qualificado. Não, querido, tem. O problema é que não tem produtor qualificado para encontrar esses atores. Se quiser, eu te passo uma lista com 50 nomes. Eu sei o nome das pessoas. Sou uma pessoa, hoje,
mais forte, porque quando eu me olho, eu não me olho sozinha. Tem uma teia que é tecida todos os dias dos meus. E eu faço parte dessa teia, que é o meu ilê, que é o meu axé, que me traz a fortaleza que eu preciso espiritual e material para eu ser. Obrigada, mãe, mas eu acho que eu não vou poder ser Paquita. Que isso, filha? Foi só um teste. Da próxima vez você vai poder sim, filha. Lembra? Querer é poder. Não, mãe, eu não sou loira. Quem foi que botou isso na sua cabeça? Olha, essa escola já passou dos limites. Falar do Cores para mim é rasgar o peito, porque o Cores foi um divisor de águas para mim, no sentido que eu estava falando com criança sobre como foi ser criança nessa época para mim. Crescer ouvindo que você não pode ser Paquita, que você não pode fazer parte de um quadro onde todas as crianças do mundo queriam estar. E eu vibrava com aquilo e, ao mesmo tempo, eu tinha uma revolta muito grande, porque como eu vou vibrar com uma coisa que eu não posso fazer parte? Falar desses sentimentos que ficaram tão confusos na minha cabeça através do meu resgate máximo, que é a arte, transformou o meu olhar até da criança que ficou lá atrás, quando eu era criança. Ver as crianças do filme, que foram meus filhos, hoje, com o envolvimento político e artístico que eles têm. Na idade deles, eu jamais poderia ter o discurso e a fala que eles têm, porque eu não fui aparelhada com tudo que eles receberam. Então, o Cores, além de curar a mim, curou uma infinidade de pessoas, até as pessoas que nem sabiam que tinham a doença do racismo ali de forma tão veemente, né? O afrofuturismo está no meu filho, quando diz pra mim, mamãe, eu tô louco pro meu Black Power crescer de novo, sabe? Porque eu fico lindo de black. Quando a gente tem a possibilidade de dizer na nossa roupa, no meu cabelo, sem estar preocupada com o julgamento. Eu cresci ouvindo que eu não poderia usar muita cor, nada que chamasse muita atenção. Então, cada vez que eu ando na rua, que eu vejo uma mulher apropriada dela, um homem apropriado dele no cabelo, na fala, nas cores, no jeito próprio dele, aí eu vejo o afrofuturismo. Se isso vai retroceder? Não, porque o meu filho de 6 anos está vindo com um discurso mais afiado que o meu. Então, não tem como retroceder. Hoje tem um número tão grandioso de pessoas falando que, meu amigo, você pode tapar o ouvido, você vai continuar ouvindo o eco. Afronta, então.